Olá pessoal, vamos continuar a resolução da prova. A quarta questão, a empresa Sol Maior, optante pelo Simples Nacional, obteve receitas através do anexo 1, anexo de comércio. Vamos analisar as seguintes informações. Ela começou em julho e faturou 40.800. No segundo mês de agosto, ela faturou 38.900. Na questão anterior, nós tínhamos os 12 meses anteriores para calcular a receita, né? Então, na questão anterior, pessoal, a gente somou o quê? A receita bruta dos últimos 12 meses. Então, na questão 3, que está aqui no vídeo anterior. Na questão 4, eu acabei de começar minhas atividades. A empresa acabou de iniciar. Então, a gente não tem, pessoal, a gente não tem o faturamento anterior. E isso acaba impactando o nosso cálculo, né? Como que a gente faz, então, né? E conforme a própria lei, tá, pessoal? A gente utiliza pela média dos faturamentos dos meses anteriores. Então, eu tenho agosto e julho. Eu pegaria a média dos meses anteriores a agosto. Nesse caso, só tem um. Se tivesse mais meses, se tivesse 3 meses, eu calcularia a média de 3 meses. Mas só tenho um. Então, eu posso até fazer a média de um mês. Vai dar ele mesmo. E eu tenho que projetar como se fosse 12 meses. Porque pelo cálculo do Simples Nacional, eu preciso que sejam 12 meses para ter uma noção aí do faturamento anual. Como eu não tenho faturamento anual, não tenho faturamento de 12 meses anteriores, eu projeto 12 meses através da média dos meses anteriores. Mas só faz isso se tu não tem 12 meses completos. Então esse é um ponto importante. Eu não posso ter 12 meses anteriores, tá, pessoal? Eu não posso ter os faturamentos anteriores para poder calcular dessa forma. Esse é um ponto importante. Bom, chegamos agora na receita bruta dos últimos 12 meses. Ela foi projetada pela média, né? Porque a gente não tem a receita bruta mesmo, né? A gente não teve atividade anterior. Agora a gente vem aonde? A gente vem aqui no anexo, né? Que a gente estava vendo. Então, a nossa empresa, tecnicamente, faturaria 489 mil. Ou seja, ela está aqui presente na terceira faixa, né? Então, a gente olha pelo faturamento da empresa, em qual faixa que ela se enquadra. Ela faturou até 180 mil, primeira faixa, 4%. Na segunda faixa, de 180.001 a 360. E essa terceira faixa, de 360.001 a 720 mil, que é o que o nosso faturamento apresentou, 489, então é a faixa aí terceira com alíquota de 9,5. E para isso agora a gente tem que calcular qual que vai ser a alíquota efetiva. Qual é a alíquota que eu vou aplicar para calcular o tributo, para calcular o imposto único, a guia única, né, pessoal? Desculpa, né? A guia única do Simples Nacional. Então eu vou pegar a receita bruta vezes a alíquota de 9,5 menos o valor a deduzir, que é de quanto? 13.860 dividido pela receita bruta. Então é aquela fórmula ali que eu deixei para vocês e está disponibilizado também até na própria lei do Simples, né? A própria lei do Simples Nacional, pessoal, ela tem aqui, ó, vamos ver aqui, ó, a alíquota efetiva é o resultado da receita bruta dos últimos 12 meses vezes a alíquota da tabela menos o valor a deduzir da tabela dividida pela receita bruta dos últimos 12 meses. É essa forma que nós estamos usando e encontramos essa alíquota. Então, a guia do Simples, que aglutina todos os tributos do Simples Nacional, é encontrada através dessa fórmula. A gente aplica ela sobre a receita de agosto. Então, referente à minha receita de agosto, eu vou pagar R$ 2.594 até o dia 20 de setembro, então até o mês seguinte, né? Sempre no mês seguinte que a gente paga o tributo do Simples. Então eu terminei o mês de agosto. Lá no começo de novembro eu vou apurar quanto que deu a minha guia do Simples e vou encaminhar para o cliente, né, para o empresário, fazer o pagamento de 2.594. Esse era o resultado aqui dessa situação, desse exercício, beleza? Vamos para o próximo então. E agora nós vamos sair do Simples. Vamos para uma questão de lucro presumido. Olha só, o senhor João abriu a empresa de suprimentos de academia, então é uma empresa de mercadoria, e pretende faturar 180 mil.
ano que vem, em 2022, no primeiro trimestre. O regime tributário da empresa será o lucro presumido. Qual o valor de PIS, COFINS, CSLL e IR? Bom, então agora na questão 5 nós temos uma situação, né? É lucro presumido. Então, para quem não sabe, lucro presumido, a apuração é trimestral, né? Então, a apuração do IRPJ e da CSLL, pelo menos, né? Ele quer fazer um planejamento tributário, né? Ele quer ter uma noção do quanto que ele vai pagar de tributo e ele pretende faturar uma receita de 180 mil. E agora ele pediu que a gente calculasse, né, pessoal? PIS, COFINS, CSLL e IR. Primeiro, a PIS é sobre faturamento, 0,65%. Então, essa é a alíquota da PIS no lucro presumido, 1.170. COFINS, 3%, né, pessoal? 3% sobre 180 mil sobre o faturamento direto, 5.400. E agora eu preciso encontrar o IRPJ e a CSLL. Porém, né, nós temos que encontrar o quê? A base de cálculo. Qual que é a base de cálculo desses dois tributos? Nesse caso, né, o lucro presumido é a presunção, né? Nós temos que calcular a presunção do lucro, porque o IRPJ e a CSLL são tributos apurados em cima do lucro. Mas eu não tenho lucro, eu só tenho a receita. Então, qual que é o meu lucro presumido? Então, eu tenho que encontrar o lucro presumido do IRPJ. Conforme a lei, né, pessoal, atividade de mercadoria, de venda de produto, é 8% a base de cálculo, né? 8%. Então, presume-se que o lucro dessas operações de mercadoria seja de 8%. Então, essa é a base de cálculo, né? A base de cálculo do IRPJ, 14.400. E a CSLL, pessoal, a base de cálculo é de 12% no caso de mercadoria, tá? Serviços é 32% IRPJ e CSLL, mas mercadorias é 12% CSLL e 8% IRPJ. Essas são as bases de cálculo. Agora eu apuro o que? O tributo. Então o tributo é 15% sobre 14.400 e 9% sobre 21.600. Espera aí, 15%. Então esses são os tributos apurados aqui nessa situação. Esses dois são apurados trimestralmente, então pagos na DARF, e esses dois mensalmente sobre o faturamento. Então já teve uma boa noção aí da tributação do lucro presumido. A questão 6, olha só, vamos analisar. A comercial suprimentos de informática tributada pelo lucro presumido apresentou as seguintes informações: receita de vendas, devolução, desconto incondicional e despesa com salário. Um ponto importante, né? No lucro presumido a gente não calcula o lucro, né? A gente não calcula o lucro. Porém, a gente pode deduzir da nossa receita situações que, querendo ou não, afetaram ela. Não conto como uma receita, né? Eu realmente não faturei. Então, se a minha receita for de 120 mil, porém eu tive devoluções com vendas, então eu não realmente faturei isso, né? Eu tenho que deduzir. Eu posso deduzir devoluções. E eu posso também deduzir do lucro presumido os descontos incondicionais concedidos, então até conforme a própria lei, tá, pessoal, do lucro presumido. Então eu posso deduzir os descontos incondicionais. Então a minha receita mesmo, né, pessoal, a receita que entrou para minha empresa é basicamente de 95 mil, né, nesse caso. Não pode deduzir despesa com salário, porque o método do lucro presumido tu aplica uma presunção em cima da receita, né? Não é o lucro real, que o lucro real eu pego a receita e deduzo todas as despesas, inclusive despesa com salários. Agora, o lucro presumido não, eu pego a receita, que nesse caso é 95 mil, e eu apuro o quê? Nesse caso era só para apurar o IR, tá, pessoal? É um serviço de quê? Suprimentos de informática, 8%. Essa aqui é a base de cálculo, né, pessoal? Então, a base de cálculo que meu lucro é de 8%. Então, o lucro da empresa, tecnicamente, é 7.600. E agora eu encontro o RPJ, né? 15% em cima de 7.600.
1.140. Poderia encontrar a CSLL também, né? A base de cálculo da CSLL é 12%. 12% em cima de 95 mil. E depois encontrar a CSLL, a alíquota de 9%. Então, 1.026. Encontramos aqui todos os resultados dessa questão. Beleza? A questão 7, vamos deixar para o próximo vídeo, tá bom? Então vamos fazer a 7, a 8, a 9 e a 10 já no próximo vídeo. Um abraço a todos.